Olá, telespectador da TVA, começamos mais um programa Fala Deputado, que acompanha as ações e atividades dos parlamentares que integram a nossa Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje, na realidade, é um Fala Deputada, porque a nossa convidada é Marlene Fengler, do PSD. Vamos conversar sobre os projetos de lei em andamento, sobre a atuação do mandato parlamentar da deputada Marlene. Deputada, obrigado pela presença. Olá, Marcelo, eu que agradeço, é sempre um prazer participar desse programa para falar um pouquinho com a sociedade catarinense sobre a nossa atuação aqui no Legislativo Catarinense. Deputada, eu queria começar com um projeto de sua autoria que já foi sancionado, já foi transformado em lei e que gerou uma repercussão bastante grande, não só na imprensa, na sociedade como um todo, que é aquela lei que trata da possibilidade dos animais de estimação, dos pets, entrarem no hospital para visitarem os seus tutores, caso eles estejam internados, né? Eu queria primeiro saber como que surgiu a ideia de apresentar um projeto desse teor. Eu tive uma satisfação muito grande em ver essa lei sancionada pelo governo do estado, aprovada aqui na Assembleia primeiro e depois sancionada, porque eu acho que ela é um caminho para a humanização do atendimento das pessoas na saúde, na área da saúde. A ideia do projeto surgiu quando eu não era deputada ainda. Eu conheci uma criança, como eu sou do Oeste, eu sou de Itapiranga, muitas pessoas que vêm para Florianópolis para fazerem tratamento de saúde, especialmente crianças, as famílias acabam nos procurando para ter algum tipo de suporte. E teve uma criança, alguns 4 anos atrás, acho que veio para cá e fez um tratamento para câncer, e ela ficou muito tempo internada. E aí, num período em que nem o pai nem a mãe puderam acompanhá-la, eu fazia visitas regulares, e aí, numa dessas visitas, eu perguntei para ela do que mais ela estava sentindo falta, além, obviamente, do pai, da mãe, da família. E aí ela me disse que ela tinha um cachorrinho de estimação e que ela queria muito que a família pudesse trazer esse cachorrinho para ficar com ela, que isso aliviaria muito a solidão, o sofrimento, enfim. E aí, na época, eu entrei em contato com o hospital para ver se havia possibilidade, né, que a família pudesse fazer isso. E o hospital, à época, a administração me respondeu que não, porque não, né, não era permitido. E aí, eu fui atrás para tentar ver se em outros estados já havia alguma coisa, alguma regulamentação com relação a isso. E eu vi que o Hospital Albert Einstein, de São Paulo, já adotava esse tipo de tratamento, que acaba sendo um tratamento também, né, no hospital. E aí eu comecei a me inteirar para ver como é que funcionava, tentar ver se podia apresentar um projeto de lei aqui, conversar com os hospitais para ver se havia essa possibilidade. E aí, quando eu me elegi, uma das primeiras coisas que eu fiz foi buscar, né, informações para poder até para ter suplemento e informações para poder apresentar o projeto de lei. E ele foi aprovado, né, em todas as comissões aqui na casa e agora já é uma lei. O que a gente está fazendo agora é buscar criar uma regulamentação para ele, né, protocolos sanitários, né, que na verdade a lei até já traz os protocolos porque eles são baseados na OMS, né, numa regulamentação que é prevista já. Mas a gente vai fazer, junto com a Vigilância Sanitária aqui de Santa Catarina e a coordenação, a administração dos hospitais, um regramento, né, para que os hospitais, e isso tem que ficar claro também, os hospitais não são obrigados a aceitar. Os hospitais que entenderem que têm as condições previstas na lei para poder permitir a entrada de animais de estimação no hospital, ou em espaços, obviamente, em espaços pré-determinados, possam fazê-lo, mas com um regramento claro, para que, né, seja bom para o hospital e seja bom para o paciente. Então, acho que é o caminho, e eu conversava bastante isso com as técnicas da vigilância sanitária, e elas até me falaram que se fosse há 10 anos atrás, elas seriam contra, e hoje não, hoje elas são totalmente favoráveis também, desde que se atenda os critérios, né, os devidos protocolos sanitários para evitar infecções, enfim, né, contaminações, e aí ao invés de você ajudar, você vai estar trazendo mais problemas para o hospital que já tem, né, então acho que eu estou muito feliz, porque eu acho que é uma contribuição, acho que hoje a gente precisa pensar no bem-estar
do paciente. Ele tem que estar bem, se ele estiver feliz, ou se ele estiver pelo menos, né, não tiver num processo tão solitário, né, normalmente esses tratamentos, principalmente os tratamentos mais prolongados, que são difíceis, né, e as pessoas vêm de longe, por exemplo, lá do oeste que vem para cá, aí ficam sozinhas. Então, se tiver esse momento, né, de convívio com o seu animal de estimação, eu tenho certeza que isso muda muito o humor da pessoa e a capacidade de reação, inclusive, né, dessa pessoa perante uma doença mais complicada, né. Então, essa é a ideia, e a partir disso é que apresentei esse projeto e ele foi aprovado e agora entra em sanção. Deputado, tem um projeto de lei de sua autoria que trata da instalação de videomonitoramento em obras que estiverem sendo desenvolvidas no Estado, em obras públicas. Por que instalar câmeras de videomonitoramento nessa circunstância, né? Qual que é o objetivo dessa medida? Transparência. Uma das minhas bandeiras é a gestão eficiente do Estado. E a gestão eficiente do Estado passa, sem dúvida nenhuma, pela transparência, tanto na questão dos contratos públicos, quanto na execução das obras públicas. Então, você tem, por exemplo, uma obra, a lei deixa bem claro que são obras acima de 1,5 milhão, né, que são aquelas que a lei, a 866, prevê que tenham concorrência, né, sistema de concorrência. Então, nos editais já vai haver essa previsão de que as empresas deverão instalar vídeos, aliás, câmeras de monitoramento, para que as pessoas, para que a sociedade possa acompanhar a execução das obras. Então, você tem aí no município, por exemplo, o Estado repassou um recurso para o município para fazer a construção de um ginásio de esporte, ou de uma escola, seja lá o que for. Essa obra pública, a empresa vai ter que instalar uma câmera lá dentro e as pessoas podem, através de um QR Code, ou então do próprio site da prefeitura, onde a empresa pode disponibilizar as imagens, as pessoas podem acompanhar. Isso vai fazer com que as empresas tenham mais responsabilidade com essa execução, agilizando a execução das obras. O Estado também fique mais atento no repasse dos recursos para que não atrasem as obras, para que nenhuma empresa pense em trocar, por exemplo, o tipo de material previsto, né? Porque hoje, na verdade, a lei de transparência ela já prevê que os editais são públicos, os documentos todos, os projetos são todos públicos, mas é muito diferente você poder acompanhar a execução de uma obra vendo o que está sendo feito, do que você receber um papel que diz lá que que tem que ter um cano de PVC no banheiro do tamanho tal, enfim, você poder ver isso em tempo real vai fazer com que tanto as empresas quanto o poder público execute com mais qualidade as obras públicas, né, que tem dinheiro público, que é dinheiro do contribuinte, e que os instrumentos públicos ofertados para o cidadão tenham mais qualidade. E eu fiz, na verdade, apresentei esse projeto de lei porque eu vi que o governo do Paraná, ele apresentou esse projeto de lei, o executivo apresentou o projeto de lei, porque ele pretende implementar isso lá. E a partir de um estudo que foi feito e que mostrou que realmente essa seria uma ação muito efetiva, né, promovendo a transparência e uma melhor qualidade na execução das obras públicas. Pode até ter um benefício para a questão da segurança, né? Já que muitas obras, às vezes, são vítimas de vandalismo, isso aí poderia coibir eventuais roubos. Acontece, isso é muito comum, né, deputado? Sem dúvida nenhuma. E também para as próprias empresas, elas também vão ter vários benefícios, porque elas vão poder ter esse acompanhamento também, né, para que não haja roubos, não haja vandalismo, invasões, enfim, e também o acompanhamento do trabalho dos seus funcionários, dos trabalhadores, também com relação à questão da segurança trabalhista, né, de cuidarem ou até acompanhar a execução das funções, né, das pessoas que trabalham na obra. Então, acho que esse projeto ele é um projeto abrangente que ao mesmo tempo
ajuda nessa melhoria da qualidade da execução, mas também beneficia os trabalhadores, mostrando que estão fazendo um bom trabalho. As empresas que são sérias, comprometidas, também vão poder mostrar a qualidade da sua atuação, e o poder público também, da mesma forma, mostrar que está fazendo a sua parte para que o dinheiro público seja cada vez mais bem aplicado. Deputada, tem um outro projeto de autoria sua que está em tramitação na Assembleia que trata de um problema que muitos pais de primeira viagem, pais de bebês recém-nascidos enfrentam, né? Que é, às vezes, a criança engasgar com o leite materno ou com outro tipo de alimento, né? O que motivou a senhora a apresentar essa proposta? Experiência própria. Quando eu tive o meu filho, já faz 12 anos, mas eu passei por uma situação dessas e foi bastante complicado. E na época eu pensei nisso, poxa, o hospital poderia fazer esse treinamento, né, oferecer esse treinamento para os pais com os funcionários que estão ali, não aumenta o custo do hospital, e dar um treinamento básico para prevenindo esse tipo de ocorrências que são usuais. A gente acompanha aí pelos veículos de comunicação, volta e meia, né, alguma criança até que chega a óbito em função disso, e que se os pais tivessem um mínimo de conhecimento sobre como agir nesse momento, poderiam salvar essa vida. Normalmente você tem que chamar aí um bombeiro, né, aí a gente vê ações de salvamento maravilhosas, mas que poderiam ser feitas pelos próprios pais. Então a ideia é essa, que os hospitais possam ofertar, na hora do nascimento dessa criança, um treinamento básico para os pais, para que eles saibam como agir em casos quando isso vier a acontecer. Então, acho que são ações simples, mas com resultados que muito importantes e que salvam vidas. Muito bem. Deputada Marlene Fengler, nós vamos agora a um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com mais informações sobre a atuação da deputada Marlene aqui na Assembleia. Voltamos já. Voltamos com o Fala Deputado. Hoje a nossa entrevistada, a deputada Marlene Fengler, do PSD. Nós vamos falar agora sobre um assunto que está dominando a atenção do Estado nesse momento que estamos gravando esse programa, final de agosto de 2020, que é o reajuste recentemente feito pela Celesc, aliás, anunciado pela Celesc nas contas de luz para todos os consumidores aqui de Santa Catarina. A senhora, deputada, a exemplo de outros deputados, também tem se mobilizado para tentar fazer com que a Celesc reveja esse reajuste que está sendo aplicado no momento de pandemia, onde muita gente perdeu emprego, ou reduziu o salário, ou não vai ter reajuste, enfim, é uma medida de cunho não só econômico, mas social também. Eu acho que a discussão, acima de tudo, ou a gente tem que partir da premissa básica ou da condição diferenciada que nós vivemos hoje. Se fossem circunstâncias normais, já seria, porque o reajuste foi acima da inflação. Então, em condições normais, já seria discutível. Mas, num momento como esse, em que nós vivemos, né, um momento excepcional, com empresas fechando, com instituições fechando, com clubes, né, eu falo aqui de entidades sociais e assistenciais que prestam um serviço, que continuam prestando, e que nesse momento não tem a menor possibilidade de fazer, primeiro, um parcelamento em 10 vezes, tendo que dar uma entrada de 30%, que é um valor muito alto para quem está parado, né, e quem está parado não está tendo receita. Então, é preciso que a Celesc tome uma medida diferenciada para um momento diferenciado. O que eles alegam é que assim, que é uma orientação da ANEEL, enfim, é uma decisão da ANEEL, e que eles simplesmente estão cumprindo. Mas o Estado é majoritário na composição da Celesc, então o Estado tem que se impor e tem que, então, buscar alternativas de reduzir os impostos, né, ou então de permitir que nesse período a Celesc não pague os impostos, ou encontrar uma solução. O que a gente precisa é ver da parte do governo
a posição dele no sentido de dizer, não, nós vamos fazer a nossa parte, nós queremos ajudar o pequeno empresário, o pequeno empreendedor. Eu tenho um caso, por exemplo, de um clube aqui de Florianópolis, inclusive, que acabou optando por não pagar a conta de luz e de água para poder manter os 7 funcionários que eles têm. E a atuação do clube não voltou, porque nós não temos festa, nós não temos encontros sociais, né? A academia reduziu a 30% da sua capacidade. Então, você ter que agora voltar, pagar 30%, a dívida dessa empresa, desse clube é de 12 mil, então 30% são 4 mil reais. Com 4 mil reais ele paga quase 3 funcionários. Então, agora a opção vai ser, eu demito, né, porque não tem alternativa, eu demito esses funcionários e ainda assim não pago a conta de luz porque não tem entrada. Então, acho que o importante é isso, essa discussão toda essa semana, a gente entende, porque tem toda uma regulação, né, tem uma legislação a ser seguida, mas esse é um momento diferenciado e exige medidas diferenciadas. Então, acho que o importante foi isso, que se chamou a atenção para um assunto que deve ser discutido e que deve ser entendido do jeito que ele é. São medidas diferenciadas para um momento diferenciado. A empresa teve lucro aí no primeiro semestre, enquanto muitas empresas tiveram problemas de caixa para pagar salário, tiveram que demitir. Claro que é um tipo de atitude que não deixa muito contentes os acionistas, mas existe um número muito maior de pessoas jurídicas e físicas que estão sofrendo as consequências desse reajuste, né, deputado? Todos nós tivemos perdas, todas as pessoas, né, todos os cidadãos, acho que com raras exceções, mas cada um teve que abrir mão de algumas coisas, as empresas abriram mão de lucro, né, o poder público perdeu recursos, todos perderam, e de alguma forma eu acho que é uma contribuição, e a gente não está dizendo para eximir do pagamento, o que se quer é que se prolongue, né, que se prorrogue o início do pagamento, que não se cobre esses 30% e que se parcele em mais vezes, em 24 vezes, porque aí você já dá um respiro para essas empresas, para essas entidades, para elas poderem, elas não estão dizendo que elas não querem pagar, elas estão pedindo um parcelamento maior, é só isso. Então, a empresa teve lucro e vai ter essa reposição feita, mas em 24 vezes, que é isso que é o importante, né? Ninguém está dizendo, eu não quero pagar. Claro que se puder ter uma isenção, melhor ainda, mas não é essa a discussão, né? Então, acho que é importante deixar isso bem claro. As pessoas precisam de um tempo maior, as pessoas que querem pagar, as empresas, as pessoas querem pagar, mas elas precisam de um tempo maior para voltar a se adequar a essa nova realidade, né, que nós vivemos ainda na pandemia e o que vai ser pós-pandemia. E as empresas de energia, na verdade, elas tiveram lucro porque as pessoas ficaram em casa, elas ficaram assistindo televisão, elas ligaram o ar-condicionado, elas usaram muito esse produto que a empresa oferece, né? Então, ela não teve problemas com relação a isso, né? De faltar recursos. Então, acho que o mínimo que a empresa pode fazer é entender esse momento e fazer, né, rever essa posição. Ainda com relação a essa questão da pandemia que a gente ainda vive, ainda estamos enfrentando, a senhora, na condição de educadora, de presidente da Escola do Legislativo, de mãe também, como vê essa possibilidade que já está se aventando do retorno às aulas? Existe uma pressão muito grande por parte de quem tem escola particular para retornar às atividades. O Estado está procurando aí conciliar todas essas questões. Mas, particularmente, qual que é a sua opinião sobre isso, né? É possível fazer um retorno das aulas com segurança diante da situação que a gente está vivendo atualmente? Eu acho muito difícil, acho que nós já passamos 6 meses assim, e agora eu acredito que, acho muito difícil que volte, e voltar com segurança, definir protocolos, isso tudo está sendo estudado pela Secretaria da Educação, né, com equipes multidisciplinares. Se efetivamente a curva for descendente agora e nós, né, estagnarmos esse processo de contaminação, eu acho que é possível voltar de uma forma híbrida, mas muito bem construída, né? Porque eu vejo pelo meu filho, ele está louco para voltar para a aula. Eu tenho um filho de 12 anos, ele quer voltar para o convívio social. Então, essa é a preocupação, ele quer conviver com seus coleguinhas, com seus amigos, mas como é que você faz isso de forma, né, com segurança? Vai ter que separar as turmas, ninguém vai poder conviver uma turma com a outra, na hora do recreio vai ter que
vão ter que comer dentro da sala de aula, enfim, é muita coisa que precisa ser entendida. E aí, além disso, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão do apoio pedagógico que vai ter que ser dado a professores, a alunos, até para os pais, porque todo mundo está tentando se encontrar nesse novo papel, né, dos pais que tiveram que virar professores, dos professores que viraram youtubers, né, da escola que teve que entender como fazer aulas virtuais, né, e aí você falando das escolas privadas, que também, principalmente do ensino infantil, que tem uma grande parte que está quebrando e não vai ter mais como voltar, porque ficou esse período todo sem aula, e agora, né, se tiver que voltar, vai ter que recontratar os professores, grande parte dos pais não vai querer voltar, não vai querer levar seus filhos para a escola esse ano, então realmente é um problema difícil. Nesse caso das escolas particulares, o que eu defendo é que o Estado tem que apresentar para essas escolas uma alternativa de crédito para que elas possam se manter nesse período. É isso que eu acredito que é o papel do Estado num momento como esse. E nós não podemos abrir mão dessas escolas privadas, porque nós temos aí uma defasagem em torno de 10 mil vagas para ensino infantil no Estado. Isso antes da pandemia. Então, você imagina como é que vai ser depois da pandemia, com várias famílias aí que não vão ter condições de manter seus filhos em escolas privadas, várias escolas privadas que fecharam, e aí agora como é que faz? Como é que compõe, né? Onde é que você vai levar essas crianças? Então, se você tinha salas de aula de creches com 10 crianças, essas mesmas salas vão ter 40, 50 crianças. Como é que vai ser tratada essa questão? Então, eu acho que é muito importante que o governo do Estado repense essa sua política e que efetivamente apresente para esse setor, para esse nicho que é fundamental, que tem um papel muito importante, né, para oferecer essa demanda de vagas, né, do ensino infantil, e para não superlotar, né, que já não tem vaga. E aí imagina como é que vai ficar isso no ano que vem. Então, realmente é um processo muito complicado e tem que ser muito bem estudado, vai ter que ter um apoio pedagógico muito grande, um suporte emocional, né, com equipes multidisciplinares, e nesse sentido eu fiz um pedido de informação ao governo do Estado para entender como é que o Estado, como é que a Secretaria de Educação está pensando isso. Vai ter que ter realmente um investimento para se contratar pessoas profissionais para ajudar essas crianças que estão em casa, muitas delas com processos depressivos, muitas delas vítimas de violência, muitas delas vendo seus pais apavorados porque perderam os empregos e tendo que lidar com tudo isso, muitas delas com 4, 5 crianças em casa, né, e sem a estrutura mínima para esse atendimento, sem poderem, aí você tem um outro problema que é a escola pública versus a privada. As da privada, na maioria dos casos, as crianças pelo menos têm lá um computador para acompanhar as aulas. Na rede pública, a maioria não tem isso, ou uma grande parte não tem. E mesmo que tenha, não tem lá um familiar que possa acompanhar, que possa cobrar e que possa ajudar a dar esse suporte que a criança precisa. Então, a gente vê hoje várias escolas, os professores se matando, se esforçando muito para levar lá a impressão do material didático, mas quem garante que essas crianças estão acompanhando isso em casa? Né? E como é que você vai fazer depois? Você vai ter uma diferença muito grande das crianças que passaram um ano inteiro sem estudar, com outras que, bem ou mal, né, tiveram lá uma condição e estudaram, e aí no final você vai ter um lapso, né, vai ter ali um buraco, né, e que vai distanciar ainda mais, né, as crianças que são, né, que estão na escola pública para as crianças da escola privada. Então, vai ter um buraco social maior ainda. Então, acho que a discussão é muito profunda e ela deve ser feita com muita responsabilidade, porque nós temos um período muito difícil pela frente, né? Esse já está sendo difícil. Imagina quando a gente voltar para as aulas e aí a gente vê as consequências de tudo isso. Eu queria tratar agora de um outro assunto, que é a sua atuação na bancada feminina da LESC, né? A gente sabe que esse é um assunto que tem crescido muito dentro da Assembleia, mas especificamente sobre a questão da Procuradoria da Mulher. A senhora tem se mobilizado aí para viabilizar a instalação dessa Procuradoria, né? Por que instalar uma Procuradoria da Mulher?
A bancada como um todo, a bancada feminina, está se mobilizando com relação a isso, porque ela a Procuradoria da Mulher, na verdade, é mais uma ferramenta, mais um instrumento, mais um espaço que vai estar disponível para as mulheres, para a sociedade de modo geral, mas para as mulheres especificamente, que precisem de informações sobre a questão da violência doméstica, a violência contra a mulher, que possam ter orientações com relação a quem devem procurar, quais são os seus direitos, né, como agir no momento quando ela for vítima de algum tipo de violência. Então, acho que quanto mais ferramentas a gente tiver à disposição, né, das mulheres, para que elas possam entender os seus direitos e seus deveres também, e possam usufruir das estruturas públicas existentes para sua proteção, eu acho que isso é fundamental, e por isso nós, enquanto bancada feminina, estamos brigando. É um projeto de lei que já deu entrada, que está hoje na CCJ, em análise, né, na Comissão de Constituição e Justiça, e que deve, ainda no decorrer desse ano, ser aprovado, e aí a Assembleia implementar essa procuradoria aqui na Casa, para ter um apoio mais efetivo do Legislativo catarinense para as mulheres de Santa Catarina. A senhora está no primeiro mandato, mas já tem um conhecimento da casa, foi chefe de gabinete da presidência da Assembleia, foi coordenadora da nossa escola do Legislativo. Como tem sido até o momento essa experiência como deputada, na condição de quem foi eleita pelo povo para representá-lo aí no parlamento? Primeiro, é uma honra, né, você poder estar aqui entre 40 pessoas, né, representando o estado de Santa Catarina. Depois, uma honra ser uma das 5 mulheres que estão aqui representando, né, as mulheres, mas o estado de Santa Catarina como um todo. Então, é muito diferente você ser uma assessora e você orientar ou apoiar ou dar suporte para um parlamentar, ou no caso aqui da presidência da Assembleia, como chefe de gabinete, aí dando suporte para os 40 deputados, e você estar aqui do outro lado. É muito mais difícil, é uma responsabilidade muito grande, e é dessa forma que eu entendo, você estar aqui significa, você representar pessoas, significa ter uma responsabilidade muito grande sobre tudo aquilo que você fala, sobre tudo que você faz e você fala tem consequência, sobre os projetos de lei que você apresenta, sobre os votos que você dá nas comissões, sobre o seu voto aqui na hora de votar qualquer projeto de lei, que qualquer lei que entre em vigor em Santa Catarina, ou em qualquer, né, no país, mas falando aqui de Santa Catarina, ele tem repercussão na vida das pessoas. Por menor que seja, vai ter repercussão na vida das pessoas. Então, antes de você propor, antes de você votar, eu, pelo menos, eu penso muito no que aquilo significa na vida das pessoas, no que aquilo vai repercutir na sociedade de Santa Catarina, né? Então, é uma honra, é um orgulho, mas acima de tudo, uma responsabilidade imensa de estar aqui representando e tentando, eu sempre tento muito ter esse equilíbrio, essa sensatez de pensar, né, de medir para ver se é bom, e claro que tem situações que a gente fica dividido às vezes, porque a gente sabe, às vezes a gente acredita que uma coisa é melhor, mas quando você vai colocar em prática, ela tem efeitos que podem, né, não ser tão bons. Então, eu diria que assim, é uma responsabilidade enorme. Está sendo uma experiência muito boa, eu estou muito feliz aqui, podendo, né, e não poderia ser diferente, mas tem vezes que a gente não dorme pensando, né, no que vai fazer no dia seguinte, porque sabe das consequências de um sim ou de um não, né, no painel aqui da Assembleia Legislativa. Deputada Marlene Fengler, chegamos ao final do nosso programa, da nossa entrevista. Gostaria de agradecer muito pela presença e convidá-la já para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é sempre muito bom poder falar com o povo catarinense e falar um pouquinho sobre o que a gente faz aqui para aproximar, e essa é uma coisa é uma ideia que eu defendo muito, aproximar o parlamento da sociedade. Nós somos um só, somos um todo, e precisamos dessa interação maior do legislativo com a sociedade. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou, fique ligado na programação da TVA para acompanhar a reprise deste e de outros programas. Você também acessa o conteúdo dessa entrevista no nosso canal no YouTube, no site alesc.sc.gov.br. A todos, obrigado pela companhia e até o próximo Fala Deputado.